Resolução de exercícios, análise de circuitos, utilizando o método dos ramos. O exemplo que vamos utilizar foi retirado do livro Introdução à Análise de Circuitos, 10ª edição. Este aqui será o circuito que nós vamos analisar. O nosso objetivo é encontrar o valor da tensão que passa por cada um dos resistores do circuito. Tensão que passa por R1, R2 e R3. Não a que passa, mas a que está sobre cada resistor. Uma maneira prática da gente iniciar a análise pelo método dos ramos é determinar os pontos de conexão entre os componentes do circuito, para facilitar, onde que se conectam um componente com o outro. Nós temos o nó A, que ele é um ponto de conexão entre o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. Então, o nosso primeiro ponto é o ponto A, que se encontra nesse nó. O segundo ponto é o ponto B, que é a conexão entre resistor 1 e o polo positivo da fonte de tensão 1. O terceiro ponto é o ponto C, que ele está fazendo a conexão entre o potencial negativo das duas fontes E1 e E2 e também o potencial positivo da fonte E3. Esse aqui também é outro nó. Nós temos o quarto ponto, que é o ponto D, que está fazendo a conexão entre a fonte de tensão E2 e a resistência 2. E o quinto ponto, que é o ponto E, faz a conexão entre R3 e o potencial positivo de E3. Os ramos são formados pelos componentes que estão em série do circuito. No circuito que estamos analisando, temos 3 ramos. Então, o ramo é definido por todos os componentes que estão em série dentro do circuito. Então, nesse circuito, podemos analisar 3. Então, 3 ramos. Entre o ponto A, B e C, encontramos o ramo. Entre o ponto A e B e C, nós temos o ramo. O que distingue um componente estar em série? Os componentes têm que ter a mesma corrente passando por todos eles, quer dizer, um caminho só para a corrente. E deve estar um logo após o outro. É o que nós temos entre R1 e E1. Então, aqui é um ramo do nosso circuito. Já esse outro pedaço, que é entre os pontos A, D e C, é o nosso segundo ramo. Todo esse ramo está em paralelo com todo esse ramo. Então, aqui é um circuito, se nós formos separar, seria um circuito em série. Por isso que nós consideramos essa parte do circuito como um ramo. E o terceiro ramo, que está entre os pontos A, E e C, que é o nosso terceiro ramo. Para cada ramo, inserimos uma corrente de forma arbitrária, dizendo quais são as suas direções. Então, cada um desses ramos terá uma corrente. Essa corrente também tem uma direção. E qual direção seria essa? A princípio, eu defino de forma arbitrária. Eu falo, vai ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eu que vou definir. Para o ramo 1, nós definimos que a corrente sairá do nó C, passará por B e chegará até A. Então, neste sentido, como indica as setas. Essa é a nossa corrente 1. A corrente circula pelo primeiro ramo. A segunda corrente vai sair do ponto C e vai até o ponto A. É a nossa segunda corrente, corrente no ramo 2. E no terceiro ramo nós temos a corrente saindo do nó A, indo até o nó C, como mostram as setas aqui. Essas direções, como eu já disse, são colocadas de forma arbitrária. No final do exercício, iremos descobrir se ela está no sentido correto ou não. Agora nós temos, o próximo passo é polarizar os componentes do circuito. Temos que polarizar todos os componentes do nosso circuito. Vamos iniciar pela corrente 1, saindo do ponto C. Então, primeiro nós encontramos uma fonte. A fonte tem uma polaridade fixa. Então, aqui é o polo negativo e aqui o polo positivo. O próximo ponto, o próximo terminal, é um resistor, R1. Então, o que acontece nos resistores? Os resistores são polarizados segundo o sentido da corrente que circula por ele, sendo que o terminal de entrada da corrente será o terminal com maior potencial positivo. Então, a corrente vem nesse sentido, então a entrada da corrente é positiva, a saída da corrente, o terminal, é o negativo. Para a corrente 1, ela vai circular somente por E1 e pelo resistor 1. Vamos analisar agora o segundo ramo, onde que circula a corrente 2.
Fonte tem a nossa polaridade fixa, positivo e negativo. Nós temos agora o positivo, porque aqui é a entrada de I2, então nós temos mais, e a saída, o negativo. Para o terceiro ramo, começamos pelo resistor, pelo sentido da corrente, potencial positivo, potencial negativo. Fonte, são fixas suas polaridades. Vamos definir as malhas. Então, nós temos neste circuito duas malhas. A malha M1, nós vamos adotar o sentido da malha, o sentido horizontal, ou sentido horário que ela vai trabalhar. Ela vem nesse sentido, a malha 1 e também a malha 2. Vamos rodar a malha no sentido horário. Agora nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões. Vamos iniciar a aplicação da lei de Kirchhoff para as tensões. Então, iniciando a lei de Kirchhoff das tensões na malha 1. Então, vamos iniciar do ponto C, saindo desse ponto C, circulando aqui. Ó. Eu pego sempre a saída de cada componente. Então, é positivo. Então, tem mais tensão 1, continuando, menos tensão 1. Agora aqui eu tenho mais tensão 2. E aqui menos fonte 2. Tudo isso igual a zero. Mais tensão 1 menos resistência 1 vezes corrente 1, que circula por esse resistor, é a corrente 1. Mais resistência 2, e a corrente que passa por esse resistor é a corrente 2. Então, vezes corrente 2 menos fonte 2, tudo isso igual a zero. Então, eu tenho novamente, vou substituindo os valores, 15 menos 4, corrente 1, mais 10, corrente 2, menos 20, igual a zero. Tem menos 4, corrente 1, mais 10, corrente 2, menos 5, igual a zero. 4, corrente 1, mais 10, corrente 2, que é igual a 5. Então, essa é a equação para a malha 1. Na malha 1, eu vou ter esta equação. Vamos realizar a equação para a malha 2. Então, a malha 2 vai iniciar partindo do ponto A. Então, nós temos tensão no resistor 3, negativa, porque o sinal de saída é o menos. Continuando, nós temos positiva, então mais fonte 3. Circulando aqui, nós temos mais fonte 2. E aqui nós temos menos também tensão 2, igual a zero. Então, eu vou colocar aqui, substituindo, menos resistência 3 vezes corrente 3, mais tensão 3, mais tensão 2, menos resistência 2 vezes corrente 2, igual a zero. Eu tenho menos 5, corrente 3, mais 40, mais 20, menos 10, corrente 2, que é igual a zero. Somando aqui já dá 40, ou 60, eu já vou passar para o lado de lá para agilizar o processo. Então, corrente 3, 5 corrente 3, menos 10, corrente 2, que é igual a menos 60. Então, com isso, podemos verificar que nós temos duas equações. Mas nós temos três incógnitas. I3, I2 e I1. Não conseguimos resolver ainda. Para resolver essa equação,
Então, para resolver esse exercício, nós vamos utilizar a lei de Kirchhoff das correntes. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó A aqui, ó. Então, nós temos a tensão entrando, outra entrando e outra saindo. O que diz a lei de Kirchhoff das correntes? O somatório das correntes que entram e que saem no nó é igual a zero. Então, nós temos as correntes que entram com sinais positivos e as que saem com sinais negativos. Então, podemos observar I1 entrando no nó. Então, eu tenho I1 positivo. Também tenho I2 entrando no nó. Então, I2 também positivo. E tenho I3 saindo do nó. 3 sai do nó, então ele é negativo. Tudo isso igual a zero. Então agora eu posso equacionar as três agora. Juntando as três, de que maneira que vai ficar a minha equação? Então eu tenho menos 4 e 1 mais 10 e 2, 0 e 3, porque na minha primeira equação eu não tenho i3. Eu venho agora, e eu também na segunda equação não tenho 1, então 0. Menos 10, corrente 2, menos 5, corrente 3, igual a menos 60. E a última, corrente 1, mais corrente 2, menos corrente 3, igual a zero. O que nós vamos fazer por determinantes? Só executar o cálculo de determinantes. Nós vamos encontrar o valor das correntes I1, I2 e I3. Então, para agilizar aqui o nosso processo, vamos utilizar a calculadora HP50G, resolvendo o exercício nela. Então, Shift direito, Number Solve. Eu venho aqui em Limites, Sistemas, né? Ok. Então, Solve por Sistemas. Primeiro eu vou, aqui nesse ponto aqui, eu vou colocar Edit. Vou colocar os valores que estão aqui presentes. Então, no I1, no I2, no I3, depois I1, I2, I3 e assim por diante. Então, vamos lá. No primeiro campo aqui eu tenho 4, ele é negativo. Então, tenho que colocar ele negativo. Enter. Segundo, 10, positivo. Terceiro, 0. Setinha, levando ele até o ponto. Então, eu tenho 0, Enter. 10, negativo, Enter. 5, negativo, Enter. São todos 1, Enter, 1, Enter, 1, negativo, Enter. Então, todos os valores inseridos, Enter. Setinha para baixo, vamos para o B, Edit. Então, eu vou colocar os resultados. Então, é 5, menos 60 e 0. 5, Enter, e para baixo, 60, negativo, Enter, 0, Enter. Enter novamente, em X, Solve. Ah, mas não estou vendo o resultado. Dá um Enter que você vai ver ele melhor. Então eu tenho o resultado. Corrente 1, 4,77 e 2, 2,40 e 3, 7,18. Então essas são as minhas três correntes. Então, como estão todas positivas, então o resultado que eu encontrei, as direções que eu coloquei estão corretas. Então vamos anotar aqui esses valores. Então, 4,77, que é a nossa corrente 1. Corrente 2, vamos lá na HP, 2,40. Corrente 3, 7,18 amperes. Não pode esquecer
amperes, de maneira nenhuma. Então essas são as três correntes. Como o nosso objetivo é calcular as tensões, então tensão 1 é igual a resistência 1 vezes corrente 1. Tensão 1 é igual a 4 vezes 4,77. Tensão 1 é igual a 19,08 volts. Tensão 2 é igual a resistência 2 vezes corrente 2. Tensão 2 é igual a 10 vezes 2,4. Tensão 2 é igual a 24 volts. Tensão 3 é igual a resistência 3 vezes corrente 3. Tensão 3 é igual a 5 vezes 7,18. Tensão 3 é igual a 35,9 volts. Bom, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio aí. Até a próxima. Qualquer dúvida, postem lá um comentário lá que a gente tenta ajudar. Valeu!